Mais uma semana de leitura reformada aqui no canal e eu mudei um pouco dos livros e vou explicar para vocês o porquê eu mudei um pouco dos livros. Não abandonei, eu mudei os livros, tá? O que acontece? Eu tava lendo os 3 livros toda semana e eu também me preocupo em criar conteúdo para vocês. E eu acredito que eu consigo ler 3 livros em cada semana diferentes, né? Ou seja, eu consigo ler 6 livros ao total, 3 por semana. E é isso que eu fiz. Então, para a gente dar uma pausa nos assuntos que a gente estava no outro vídeo, no vídeo anterior, eu peguei mais 3 livros e essa semana eu estudei eles para trazer um conteúdo relevante e diferente para vocês também, que vocês querem também novidades, né? E eu também quero ler coisas novas, eu consigo ler um monte de coisas. Então, eu peguei 3 livros diferentes, com foco até diferente, vai ser bem interessante, cara, trazer esse conteúdo para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora e falar o que eu aprendi essa semana, né? Conversar um pouco sobre cada livro, ó. Vamos começar aqui. Eu peguei o livro do Samuel, né, que é o livro O Homem como Sacerdote do Seu Lar. É um tema extremamente relevante, né? Já vou falar sobre ele com vocês. É um livro mais fino, né? Mas, cara, o ensino que tem aqui é muito interessante. Peguei um livro que tem a ver com o que eu estou estudando, tá? Eu estou estudando aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, aliás, e bíblico. Então me indicaram o livro do Jay Adams e eu fui lá e comprei num sebo o livro Manual do Conselheiro Cristão. Comecei a ler essa semana, achei bem interessante a linguagem do Jay Adams aqui e vou trazer algumas questões para vocês também a respeito dele. E o terceiro livro, li ele ontem até, é o livro do Heber Campos, né? O Coroa, que é o Heber Campos. Aliás, ele tem um canal agora no YouTube, onde ele apresenta um conteúdo também. Depois pesquisem o canal do Heber Carlos de Campos. E ele escreveu uma série de livros chamada Eu Sou, né, ó, sobre a falsificação da revelação verbal de Deus. Nesse livro aqui, no volume 5, ele vai tratar sobre a falsificação da revelação verbal no Novo Testamento. Ou seja, ele vai tratar sobre os falsos profetas do Novo Testamento, tá? Bem interessante, já vai dar conteúdo polêmico aqui pra gente. E, cara, isso aqui é muito interessante, é muito legal falar sobre esses assuntos. E antes de passar aqui pro conteúdo, vou falar sobre cada livro desse. Eu vou convidar vocês a conhecerem o livro Lições aos Novos Peregrinos, o meu livro, tá? Sobre leitura e interpretação da Bíblia, sobre como influenciar a cultura da sua igreja com a Bíblia e uns conselhos ali sobre vida e santidade com Spurgeon e João Calvino, tá? No meu livro, sim, tá aqui, eu fiz uma tradução do original desses textos e coloquei aqui, beleza? O link para comprar, pessoal, eu agrupei todos os livros nesse link aqui, ó. Tá aqui no QR Code e aqui na descrição tem um link também. Então você vai para minha página, vai ver os livros e compra e baixa. Tem PDF também, aqueles que você quer baixar ou comprar, beleza? Cara, ficou massa esse livro aqui. Eu tô lendo ele na área de membros, tá? Se você quiser ver o conteúdo dele na área de membros, tem, beleza? Vamos lá então, vamos tratar aqui. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Vai ter mais conteúdos como esse aqui. Esse é o Leitura Reformada número 4, se não me engano. E a gente vai falar agora de uma coisa um pouco mais pastoral, né? Com uma aplicação mais pessoal, diferente do conteúdo anterior, que eu vou continuar na próxima semana. Por onde que eu começo? Eu vou começar pelo Jay Adams. Jay Adams é o cara que desenvolveu o aconselhamento cristão, tá? Não é que ele desenvolveu, ele foi um dos que mais desenvolveram, um dos melhores desenvolvedores do aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão é diferente do aconselhamento psicológico, tá? É um aconselhamento focado na Bíblia em questão. E eu vou trazer conteúdo dele nos próximos vídeos. Então, cara, por que você não se inscreveria no canal que vai te ajudar nisso? Então fique aqui com a gente, se inscreve aí. Aqui no início do livro eu li 3 capítulos dele, né? Porque eu achei ele muito direto e com muito conteúdo ao mesmo tempo. Isso é bom, né? Então eu li algumas páginas dele. Eu achei interessante ele falar que o conselheiro cristão ele deveria ser pastor e o pastor deveria ser conselheiro cristão. E aí eu quis trazer uma pergunta para vocês. O pastor de vocês é aconselhador? Se não for, ele deveria ser, né? Alguém poderia incentivar ele a estudar aconselhamento cristão. O conselheiro cristão é aquele cara que analisa a sua situação diante da Bíblia e te dá a solução com a Bíblia, entende? Ele te fala sobre o pecado, ele também te fala sobre a solução do seu problema.
E falta muito isso, falta isso nos sermões também, né? A gente não vê sermão que trata de aconselhamento, que dá uma direção. Os sermões hoje em dia são muito genéricos, né? Até na internet é difícil achar um sermão que vai falar sobre algo que realmente está acontecendo. Às vezes os pastores falam sobre coisas que nem estão acontecendo, já repararam nisso? Então o Jay Adams, ele começa falando sobre isso. É necessário que o pastor seja o aconselhador. Ele é até meio crítico em relação a pessoas que não são pastores e aconselham pessoas, né? E no meu caso, ele acabou me criticando. Mas ele reconhece o papel dessas pessoas que ajudam aconselhando uns aos outros, né? Isso é interessante. Agora, um outro ponto que eu achei bem interessante do Jay Adams é que ele trata o Espírito Santo como central no aconselhamento. E, cara, se você for analisar, realmente é o Espírito Santo central. Porque você pode pregar a Bíblia para alguém, você pode falar o que você quiser, né? Mas se o Espírito Santo não tocar no coração daquela pessoa, não vai adiantar nada, entende? Então, assim, quando o conselheiro ele vai dar o conselho para alguém, ele tem que ter em mente que depende de Deus também a solução daquele problema, entendeu? Isso gera um pouco de tranquilidade em relação ao sucesso do seu aconselhamento, tá? Então, se não aconteceu do melhor jeito possível, é porque o Espírito Santo ainda não terminou o que ele está fazendo. E é isso às vezes, sabe? E assim, cada situação vai trazer uma situação diferente, mas é bem interessante ver isso acontecendo no aconselhamento também. Ele vai tratar também de um tema polêmico, que na época dele, né, a psicologia estava surgindo com tudo, né? E aí foram criados lugares para aconselhar pessoas. Foram criados clínicas psicológicas, ou de outras, tem outros termos também que eu sempre esqueço agora, mas com a criação dessas clínicas, né, com a atuação da psicologia no aconselhamento, muitos pastores deixaram de aconselhar. E isso é um problema muito sério. Ele reclama que os pastores terceirizam algo que só eles podiam fazer, que é o aconselhamento bíblico. E se você terceiriza o aconselhamento para o psicólogo, você acaba entregando aquela pessoa para outra que não vai tratar biblicamente do problema. E isso gera mais problema. Então essa reclamação do Jay Adams eu acho bastante válida, né? Os pastores aí não podem contar só com a psicologia. Eles precisam tratar dos problemas de forma bíblica também. Tratar o pecado como se fosse e como de fato é o pecado e como a Bíblia corrige quem está nesse pecado. E o ato de entregar tudo para a psicologia é terceirizar da pior forma possível. Então fica aí o alerta para a gente não terceirizar o trabalho que Deus deu para a gente fazer, né? Eu quero comentar também sobre o homem, né, como sacerdote do seu lar. Esse livro aqui foi a maior lição que eu tive essa semana. Eu acho que esse aqui foi a maior lição. Do Jay Adams eu já sabia, eu li, mas eu já sabia. Agora, o Samuel, ele vai trazer uma leitura de Hebreus, né, muito interessante. Primeiro, ele vai tratar do homem como, de fato, um sacerdote no lar. Algo que foi perdido com o tempo, né? O homem acabou deixando de ser o sacerdote do lar por causa da cultura feminista. Veja bem o que a cultura feminista fez com o homem. Isso com os anos, né? Ela fez o homem parecer tonto demais, né? O homem é burro, o homem é engraçado, o homem não é confiável. Tudo isso é fruto do feminismo. E isso entra na igreja também. Olha, se o homem tem essas características de ser burro, de ser bruto, de não ser inteligente, o homem não pode ser o sacerdote do seu lar. Logo, quem é o sacerdote do lar? A mulher, que é mais delicada, que é mais amorosa, que é mais inteligente. Entende? Essa é a visão que o mundo fez do homem e da mulher, justamente para destruir o sacerdócio do homem no lar. E assim as pessoas ficam mais vulneráveis, né? O fruto disso tudo são famílias vulneráveis e destruídas, tá? O Samuel ele vai lembrar a gente de que a Bíblia coloca o homem como sacerdote do lar. E é importante a gente até fazer mais estudos sobre isso e restaurar a visão masculina da Bíblia, tá? Fazer os homens perceberem o que a Bíblia ensina sobre eles, para tirar essa questão cultural
de que o homem não é capaz, né? Que o homem não ama, que o homem é enganador e tudo mais. Eu não estou dizendo que não haja homens assim, estou dizendo que nem todos são assim e que o homem cristão, ele é o sacerdote do seu lar, ele é o cara que perdoa, é o cara que dirige a família, ele é o responsável, a voz ativa da família é do homem. Isso tem que ser restaurado por causa da cultura feminista, né? Mas ele vai trazer uma questão importante, que é uma leitura de Hebreus, onde ele vai mostrar como o autor aos Hebreus fala sobre o sacerdócio de Jesus, né? Isso aqui é impressionante. Estou tentando achar aqui o texto para mostrar para vocês. Eu vou ler para vocês na tela aqui, que vai ser melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá aqui, Hebreus 4, né? Até o capítulo 5. Eu vou ler aqui na versão do livro para vocês entenderem. Eu estou lendo na versão do livro, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um sumo sacerdote como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, o homem nesse caso, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E a ideia do Samuel aqui, é que como sacerdotes do lar, nós deveríamos refletir mais Jesus como sacerdote do que a visão comum de sacerdote. E ele vai focar aqui em umas questões positivas do sacerdócio, como, por exemplo, aquele que atua aquele que se compadece das fraquezas uns dos outros. Ao invés daquele que destrói o outro pela sua fraqueza, aquele homem, aquele sacerdote que se compadece daquele que está sofrendo ou daquele que é fraco, assim como Jesus faz conosco. E aí ele vai trazer essa visão de sacerdócio para a gente, sabe? Como sacerdote do seu lar, você deveria fazer como Jesus faz, né? E não como você pensa que tem que ser feito. E aí ele vai trazer essa questão de se compadecer das nossas fraquezas, né? Ele vai trazer também a questão da misericórdia e da graça, agir de misericórdia e graça, oferecer essa ajuda em tempo oportuno, né? E aí eu quero até trazer algumas outras questões aqui. O sacerdócio, ele foi instituído a favor dos homens nas coisas de Deus, né? Ou seja, você é sacerdote do seu lar e tem que ficar do lado da sua família em relação às coisas de Deus, levando os pecados deles até Deus e pedindo para que Deus perdoe, ensinando eles o caminho certo. Vê o sacerdote como um pastor agora, e esse é o sacerdócio, né? Oferecendo os dons e sacrifícios pelos pecados do seu povo, nesse caso, da sua família, né? A gente poderia ampliar isso para os seus amigos também, para a sua igreja, né? Mas aqui ele está falando especificamente da família. E é muito interessante ver isso, porque geralmente, né, e aqui no canal, né, a nossa última live demonstrou isso, geralmente as pessoas querem agir como juízes uns dos outros. Eu não estou dizendo que você não tem que julgar o pecado. Afinal de contas, o sacerdote levava o pecado do povo até Deus. Para isso, ele tem que julgar o pecado, ele tem que determinar o que é pecado, né? A palavra de Deus nos ajuda a determinar o que é pecado. Então ele pega isso e leva até Deus. Mas dentro do contexto familiar, o sacerdote ele tem que agir a favor das pessoas, para que elas reconheçam seus pecados, se arrependam desses pecados e sejam perdoados por Deus. E às vezes nós agimos como Deus, ao invés de agir como sacerdote. Esse é o grande ensinamento do Samuel para essa semana. Então, eu não sei se você vai conseguir aplicar isso na sua família, mas seria interessante você tentar também, tá? Gostou do livro? Onde tem para comprar? O link está na descrição, beleza? Vou deixar o link na descrição. O último livro da semana, Eu Sou, volume 5, vai tratar sobre a falsificação da revelação de Deus no Novo Testamento.
E aí o autor, ele vai começar falando sobre alguns textos do Novo Testamento sobre o tema, né? Ele vai falar primeiro aqui sobre Jesus, sobre Paulo e sobre outros autores aqui do Novo Testamento. Mas o interessante é que ele mostrou como Jesus enxerga os falsos profetas. E eu quero até ler com vocês um trecho aqui para vocês entenderem que Jesus da Bíblia é diferente do que é pregado por aí. Jesus, ele sempre disse que viriam falsos profetas. Antes de tudo, o que é ser um falso profeta, né? Ser um falso profeta é imitar a revelação especial de Deus para fazer com que você pareça ser tão inspirado como os profetas no passado foram, tá? Isso é falsificar a revelação de Deus. É agir como um profeta verdadeiro sem ter a revelação de Deus. É fingir estar tendo uma revelação. Isso aconteceu no primeiro século, no segundo também, até hoje acontece, mas o primeiro capítulo vai focar em Jesus nos alertando que essas pessoas viriam, de fato elas vieram, né? Elas estão aí atuando no mundo. E aí ele vai trazer um texto aqui, onde ele vai falar sobre como o que Jesus, né, faria. Faria não, né? Como Jesus julga os falsos profetas, como ele identifica os falsos profetas, né? E aí Jesus fala que pelos seus frutos os conhecereis, né? Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E com isso o que a gente aprende é que Jesus ele estava ensinando a identificar os falsos profetas. E Jesus faz a seguinte pergunta retórica, né? Não recolhem esses maus frutos e jogam eles no fogo? Jesus estava incentivando, isso é Mateus capítulo 7, não apenas a reconhecer os falsos profetas, mas tentar tirá-los da igreja, entende? Ele estava incentivando o povo a fazer isso. E hoje em dia, cara, o que acontece? As pessoas têm pena dos falsos profetas, quando Jesus ordena que a gente tem que reconhecê-los e expulsá-los. Jogar o fogo aqui não é condenar ao inferno, porque você não pode condenar ninguém ao inferno. Mas você tem que tirar ele dali, entendeu? Você tem que condenar ele dali. E ele tá falando isso pra gente fazer. E as pessoas não fazem, elas têm mais medo de fazer alguma coisa com o falso profeta do que medo de Deus. Esse é o problema da nossa geração. Mas lá na página 29, o Weber traz uma reflexão muito importante que eu vou encerrar o vídeo com ela, né? Ele escreve o seguinte, ele vai trazer o texto de reflexão de Deuteronômio 13, de 1 ao 3, né? E aí ele vai escrever o seguinte: e ainda que seus prodígios venham a se realizar sobre os falsos profetas que fazem prodígios e maravilhas, tá? Deus permite que eles façam de verdade prodígios e maravilhas, mas eles não são verdadeiros, mesmo que aconteça os prodígios, ó. Em geral, tudo que apela para o sobrenatural atrai as pessoas. E ainda que os prodígios dos falsos profetas venham a se realizar, o intento dos falsos profetas é conduzir o povo ao erro, afastando todos da verdade de Deus e de seu amor por ele. Os sinais e prodígios que acontecem são para o engano do povo. Essa é a profecia de Jesus Cristo. Portanto, a realização de um milagre ou de um prodígio não atesta a veracidade de um profeta. Isso é interessante. Não é porque o profeta curou, de fato, que ele é um verdadeiro profeta. Não é porque ele fez chover que ele é um verdadeiro profeta, porque Deus permite que essas coisas aconteçam, mas para o engano do povo, para que o povo mergulhe ainda mais no engano. Cara, isso não parece teologia bíblica, né? Leia 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, que você vai entender. Leia Deuteronômio 13, 1 ao 3, que você vai entender o que eu estou falando, tá? Até mesmo o último dos falsos profetas, chamado besta da terra, ou falso profeta, aparecerá com poderes para realizar sinais de prodígios e engano. Por essa razão, os cristãos devem ficar atentos à real palavra de Deus, a palavra que está registrada na Escritura Sagrada, e não à palavra atraente e criativa dos falsos profetas. E ele vai concluir da seguinte forma: nós, os que vivemos nos chamados últimos dias, presenciamos com bastante frequência o dano que esses homens causam à Igreja de Deus, conduzindo-a a descaminhos. Isso aqui é impressionante.
É impressionante por quê? Porque ele está demonstrando que o falso profeta vai realizar milagres. Vai realizar. Ele está demonstrando que lá no Antigo Testamento eles já realizavam milagres. E Deus permitia que isso acontecesse, Deus permitia esse acontecimento para testar a fé do povo. Entende? Em Deuteronômio 13, Deus fala que isso acontecia e ele permitia para testar a fé das pessoas. Mas já no Novo Testamento, Paulo fala que Deus envia essa operação, do que ele chama operação do erro, para fazer sinais e maravilhas para enganar aqueles que nunca foram salvos por Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, né? O que acontece? Nós vivemos essa época. Muitos falsos profetas realizam milagres e em seguida descaminham o povo, levam ele para heresias. Ensinam doutrinas que a Bíblia não ensina. Falam sobre visões que a Bíblia nunca falou. Entende? Isso já é falsificar a revelação verbal de Deus. É quando você inclui no povo parte do que Deus não disse, mas fala que foi Deus quem disse. Ensina o que Deus nunca ensinou e fala que foi Deus que revelou. E isso é muito mais comum no nosso dia do que pensa, né? Do que a gente pensa. Então, cara, olha só quanta coisa, hein? O livro Eu Sou, volume 5, vai trazer esse ensino pra gente. Eu vou continuar lendo dele na outra semana, esses 3 livros, tá? O homem como sacerdote do seu lar, importante para restaurar a visão masculina da Bíblia nos cristãos, e o manual do conselheiro cristão, que eu vou trazer mais para frente com vocês também, beleza? Que vídeo legal, né? Muita coisa para você pensar. Eu vou até encerrar logo, porque eu não quero colocar mais nada. Já tá certinho, tá redondinho o vídeo aqui. Só vou colocar mais uma questão aqui, ó. Compre o Lições a Novos Peregrinos, que você vai aprender a levar a Bíblia para dentro da sua igreja. Tá numa igreja cheia de falso profeta? Ó, transformando a cultura da igreja. Não sabe ler e interpretar a Bíblia? Olha, ó, ler e compreender a Bíblia. Sobre a vida cristã, conselhos dos antigos escritores. Tudo tá aqui, tá bom? Tem a versão física e a versão digital dele disponível nesse link aqui. Então escaneia o código QR ou vai aqui na descrição. Agora, veja bem. Se você não vai fazer nada disso, considera assistir mais uns vídeos aqui no canal. Vou colocar eles aqui para você assistir. Fica com Deus. Até a próxima semana e